Boa tarde, galera. Correção da atividade do Getúlio Vargas. Desculpe. Eu passei na aula passada. Aqui a gente tinha a imagem do Getúlio Vargas, né? São dois cartazes, né? No primeiro, falando das leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. E o segundo tem uma data, 1º de maio. 1º de maio é o dia do trabalho. Aí tá aqui. Concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Então os dois cartazes eles trazem o Getúlio Vargas como um grande benfeitor para as classes trabalhadoras aí no período que ele governou. Vamos seguir aqui para a gente corrigir essa questão. Então, isso era uma convocação para concentração de trabalhadores na esplanada do Castelo, lá no Rio de Janeiro, né? E aí, era como se fosse uma manifestação, né, de apoio ao Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas estaria ali para discursar nesse dia. Então, foi mais ou menos isso. Aí, pediu para vocês responderem algumas coisas relacionadas a esses cartazes. Primeiro, reconhecem quem é o personagem histórico? Bom, isso aqui é evidente que é o Getúlio Vargas, a gente já tinha falado sobre ele, então você já saberia. Letra B. Por que há a menção da data 1º de maio? E o que é comemorado nesse dia? Bom, a resposta. Nessa data é comemorada o Dia do Trabalho. Vargas escolheu essa data para colocar em vigor as legislações, ou seja, leis trabalhistas criadas por seu governo. Então, nessa data de 1º de maio, a população de trabalhadores foi convocada para estar presente lá na esplanada do Castelo, na cidade do Rio de Janeiro, para o anúncio por parte do Getúlio Vargas da criação das leis dos trabalhadores. O que eram as leis trabalhistas? Bom, os trabalhadores no Brasil até então não tinham direitos trabalhistas, né, como o salário mínimo, o 13º, descanso semanal, férias remuneradas, jornada de trabalho reduzida, né? Naquela época as pessoas trabalhavam até 15 horas por dia, não tinham um salário mínimo garantido, não tinham direito a férias, não tinha justiça do trabalho, né? Caso o trabalhador machucasse ou fosse demitido sem justa causa, como eu falei naquela aula, né? Ele poderia ser demitido e nem receber nenhum tipo de direito. Então, Getúlio Vargas criou isso. E nesse dia aí, 1º de maio, ele convocou os trabalhadores para poder estar lançando essas leis para os trabalhadores. Letra C. No primeiro cartaz está escrito: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. O que a propaganda do cartaz está defendendo? A resposta. A frase incita os trabalhadores a reconhecerem os esforços do governo em proporcionar melhoria nas condições de trabalho, como se adiantasse possíveis reivindicações, demonstrando a importância do trabalho e do trabalhador nesse período. Nessa frase podemos perceber a presença de ideologia populista. Bom, então a frase ela está convocando os trabalhadores a reconhecerem que o Getúlio Vargas é um cara que trabalha pelo povo, que trabalha pelos operários, pelas classes mais pobres do país. E essa ideologia populista aqui significa que um candidato populista ele tem cara de povão. Ele toma atitudes que... ele promete coisas que o povo quer ouvir, né? Ele diz coisas que são muitas vezes impossíveis de se cumprir só para agradar o povo. Esse é um candidato populista. Esse é um político populista.
Letra D. Por que utiliza-se a palavra benemérito para o presidente no texto? Benemérito significa alguém que é digno de honrarias e homenagem. Essa palavra foi muito usada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para enaltecer o governo e as ações do presidente Vargas. Então, benemérito é alguém que é digno de honras. Por isso que eles usaram essa palavra, como se o Getúlio Vargas fosse esse cara digno de honras e homenagens por estar criando a lei para os trabalhadores. Nesse caso, eu acho que ele merecia homenagens mesmo, né? Mas só que o povo exagerava. Aí tem aqui até uma foto da cartilha da época que fazia alusão ao governo de Getúlio Vargas. Como se ele fosse um cara gente boa, tá vendo? E o povo ali tudo admirado por ele. Letra C. Qual classe social as pessoas que aparecem no cartaz logo abaixo da figura do presidente representam? Os trabalhadores. Vamos voltar lá para vocês verem. Vamos lá. Um monte de gente trabalhando. Vamos seguir aqui. Número 2. Durante seu governo, Vargas empreendeu ações que visavam modificar sensivelmente a situação dos trabalhadores daquela época. A principal delas foi o conjunto de leis trabalhistas. Das ações relacionadas a seguir, identifique quais fazem parte desse conjunto de leis, verdade, e quais não fazem, fake news. Letra A. Criação da CLT, verdade. Letra B. Concepção da carteira do trabalho, verdade, porque entrou dentro das leis dos trabalhadores. C. Criação da Justiça do Trabalho, verdade. D. Férias remuneradas, verdade. E. Concepção do salário mínimo, verdade. F. Estabelecimento da semana de trabalho de 24 horas, falso. E G. Criação do descanso semanal remunerado, verdadeiro. Muito bem. Agora, seguindo, com base na imagem e nos textos que você já leu nas atividades anteriores, responda as questões 3 e 4. Aí tem a imagem do Getúlio Vargas aqui numa revista. E aqui está, ditador ou pai dos pobres. Por quê ditador? Ditador porque ele governou sem ser eleito, né? Principalmente de 1937 a 45 no Estado Novo, como a gente já falou. E por que pai dos pobres? Porque ele era conhecido como o grande benfeitor da população mais pobre, né? A gente viu aí, por exemplo, na criação da Lei dos Trabalhadores. Se desde o início de sua trajetória política nacional, Getúlio Vargas foi considerado um líder, foi durante o Estado Novo que se construiu e fixou sua imagem popular e mesmo carismática. Com base no significado de trabalhismo e populismo, termos muito utilizados neste período, escreva com suas palavras um parágrafo ou texto sobre a relação do presidente com os trabalhadores por meio das leis trabalhistas. Bom, essa aqui eu acho que você não tinha muita condição de escrever, porque a gente não falou muito sobre essa parte de populismo. Até trabalhismo a gente falou um pouquinho, então talvez você conseguisse. Olha aqui a resposta que eu coloquei. Trabalhismo. Trata-se de uma ideologia centrada na figura do presidente Getúlio Vargas, que através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, buscou se aproximar dos trabalhadores, seja através de seu discurso acolhedor e carismático, ou da adoção de novas políticas sociais em relação ao trabalho. A figura do trabalhador e do trabalho recebeu destaque nesse período, indo ao encontro dos anseios de urbanização, industrialização e desenvolvimento nacional almejados pelo Estado. O trabalhador era a esperança do país. E o populismo, o que é isso? Trata-se de uma ideologia que necessita de dois segmentos. De um lado, há a população insatisfeita e politicamente impotente para a resolução de seus problemas, e do outro lado, a ação do Estado, que se apoia nessa situação de desconforto social, dirigindo esta massa para um determinado objetivo político que é definido sem a participação popular, apesar deste se sentir amparado. Ou seja, o povo está lascado, totalmente impotente, precisando de soluções para a sua situação. Aí aparece um político que vê esse problema e fala: povo brasileiro, se eleito for, vou mudar a situação, vou mudar a sua situação de miséria, de pobreza, vou acabar com a fome, vou acabar com a miséria, vou acabar com a corrupção, vou acabar com a injustiça. E aí o povo vai falar: nossa, que legal, esse cara vai fazer isso mesmo.
votam no cara e quando o cara é eleito, ele governa sem defender esses interesses que o povo acreditou que ele iria defender. Então esse é o político populista. Aí vem a 4. Normalmente, quando se ouve falar do presidente Getúlio Vargas, se associa a ele a criação do salário mínimo, que a gente já falou, da Vale do Rio Doce, que era uma companhia, é uma companhia mineradora que tem até hoje em Minas Gerais, e a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fabrica aço, né, que é lá no Rio de Janeiro. No entanto, nenhuma ideia está mais viva no imaginário social do que essa. Getúlio Vargas, pai dos pobres. Faça um comentário sobre o que você entende sobre esse dizer. Olha o meu comentário. Essa concepção, difundida durante o Estado Novo, pelo DIP, inaugurado em 1939, cuja finalidade era notabilizar o presidente e aproximá-lo da população para ideologicamente manipulá-lo. Essa ideologia política era centrada na figura do presidente, em sua obra social e em sua relação direta e pessoal com os trabalhadores, que é o pai dos pobres. Eles tentaram aproximar o Getúlio Vargas aos pobres, né, nessa figura de pai. Aí, a 5 fala da Constituição de 34. Ela deu poderes ainda maiores ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou a base da legislação trabalhista. Além disso, quais foram as duas outras medidas tomadas por Getúlio Vargas com o apoio do Congresso, que fez com que ele garantisse mais um mandato? Ele sancionou o voto secreto e o voto feminino, ou seja, tornou o voto naquela época secreto, uma vez que até 1930 o voto era aberto, né? Por isso que a política do café com leite dava certo, né? Dos coronéis, eu já expliquei para vocês, e deu o direito da mulher a votar, que a mulher até então não votava no Brasil. Aí o número 6 era para você fazer um mapa mental. O mapa mental você já fez, então esse aqui você não precisava de fazer. Mas se você fez, ótimo. Galera, então era isso. Se você ficou com dúvidas ainda, você pode me chamar que eu vou te ajudar. Forte abraço e até a próxima.